Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Abel Guarnieri. Eu sou advogado, sócio aqui da Dupont Spiller Advogados Associados, e cursei todo o meu primeiro e segundo grau lá no Colégio Medianeira. Depois fiz minha formação acadêmica na Unicinos, pós-graduações na Unicinos também, e aqui na UX. E hoje eu milito na área do direito do trabalho como advogado empresarial desde o ano 2000, quando eu me formei. Então já são aí 15 anos de advocacia na área do direito do trabalho. De modo que é um prazer receber vocês todos aqui e estou disponível aí para responder as perguntas que vocês têm para me fazer. Então podem ficar à vontade. Como o colégio ajudou a desenvolver a liderança? O Colégio Medianeira faz parte da minha história, né? Eu estudei lá todo o primeiro e segundo grau, com muitas peculiaridades ao longo desse tempo todo de escola. E o Colégio Medianeira, até pela formação que tem, né, uma escola de freiras carlistas, né, a gente sabe que isso dá um norte, uma ideologia, um norte para a formação dos seus alunos. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o colégio foi muito importante, o Medianeira foi muito importante na minha formação, não só tecnicamente falando, ou seja, português, matemática, história, geografia, mas também como pessoa, porque é um colégio que nos passou uma série de princípios de honestidade, princípios de solidariedade, princípios de sociabilidade, né? E tudo isso me parece que auxilia na formação da liderança. Aliás, a liderança é algo... a definição do líder é algo bastante interessante, porque o líder não é o chefe, o líder não é o que manda, o líder é o que desenvolve de forma natural algumas ferramentas e algumas qualidades a ponto de conseguir trazer as pessoas com ele, né? E o colégio, quando ele auxilia a gente na formação de solidariedade, de humanidade, de parceria, de relações pessoais, enfim, ele também está formando líderes. Então não tenho dúvida nenhuma que o Colégio Medianeira foi muito importante na minha formação e acho que despertou também um pouquinho da liderança que tinha dentro de mim, que tinha dentro dos meus colegas e de cada um de nós. Para você, o que é essencial para o desenvolvimento da liderança nos seus aspectos? Então, a liderança é algo bastante complexo. Desenvolver a liderança não é uma atividade simples. Me parece que ela é multidisciplinar, ou seja, a gente precisa, para desenvolver uma liderança ou para se tornar um líder, trabalhar com uma série de ferramentas. O líder não é aquele que tem ascendência sobre os demais, é aquele que consegue mover os demais ao mesmo objetivo, no mesmo caminho, ao mesmo ponto. E para isso é essencial o desenvolvimento da pessoa, do ser humano. O líder tem que ter conhecimento técnico, mas ele tem que ter conhecimento comportamental. Ele precisa saber, com as pessoas que ele está lidando, com as pessoas que o rodeiam, quais são os aspectos do que essas pessoas gostam. A gente precisa entender de pessoas para se tornar um líder, né? Um líder de uma equipe, por exemplo. E o líder precisa ter convicção, o líder precisa ter objetivo bem definido, o líder precisa ser humano, o líder precisa... Enfim, ele precisa reunir uma série de qualidades que façam com que as pessoas o sigam, né? Esse é o senso da liderança, é conseguir mover as pessoas ao mesmo objetivo. Então, são vários os pontos que se deve trabalhar para se buscar uma liderança, né? A confiança, a humanidade, a solidariedade, o sentimento de agradecimento, a troca, enfim, uma série de coisas para formar um líder. É algo bastante complexo, mas, digamos assim, todo esse trabalho no seu desenvolvimento como liderança, digamos, um desenvolvimento que cada um de nós pode fazer, é bastante gratificante, porque a gente tem sempre bons resultados, né, ao longo da nossa vida, em cada coisa que a gente faz, desde as mais simples até as mais complexas, né? Então, me parece que essas são as qualidades, esse é um trabalho multidisciplinar, muito abrangente e bastante interessante. Então, dos colegas de escola, quem tu indicaria como um líder?
Puxa vida, isso é uma pergunta interessante. Sabe que a minha passagem pelo Medianeira teve alguns aspectos bem legais. Um deles, eu acho que já conversei com o Eduardo, um deles foi que quando nós acabamos a 8ª série, o Colégio Medianeira estava encerrando o 2º grau. Nós acabamos a 8ª série e só tinha o 3º ano do 2º grau lá. E nós, a nossa turma que queria ficar no Medianeira, permanecer no Medianeira, exercemos uma espécie de liderança naquele momento lá e nós capitaneamos os colegas para que ficassem no Medianeira e para que fosse reaberto o 2º grau no Medianeira, porque o projeto naquela época era de encerrar o 2º grau no Medianeira. A escola estava diminuindo, digamos assim. E nós colocamos que a nossa ideia era permanecer no Medianeira. E naquela oportunidade nós fizemos uma turma, então, de 2º grau. E naquela turma tinham 6 homens apenas. 6 homens e 20 e tantas mulheres. Era uma turma bem diferente, digamos assim. E vou dizer para vocês que, olha, é difícil responder porque aquela turma era uma turma de líderes. Hoje, olhando e sabendo um pouco dos colegas, o que fizeram, o que estão fazendo atualmente, né? É uma turma de líderes. A grande maior parte deles exerce papel de liderança. Vou citar, por exemplo, para vocês assim, os meus colegas homens, né, digamos, o Luciano Cavalete, era um colega meu, hoje ele é diretor do IPURB, né? O Rodrigo Servieri também era um colega meu, ele também hoje é empresário, enfim, líder, foi diretor da Expo Bento, né? Enfim, a nossa turma ali era uma turma de liderança. Eu acho que nos nomes do Luciano e do Rodrigo posso citar exemplos aí de liderança. As meninas também, né, as colegas, todas elas estão, digamos assim, exercendo as suas atividades profissionais em condições destacadas, digamos, o que dá para a gente, digamos assim, concluir que são líderes, né, nas coisas que fazem, nas atividades que fazem. Então, tinham muitos líderes na minha turma. A gente vive em uma sociedade do individualismo. Tu acha que ainda é possível educar para a solidariedade? Não tenho dúvida, acho que sim. E acho que é nesse ponto que as escolas, né, a formação é bastante importante. A educação voltada para isso, porque tudo é projeto, né? Tudo precisa de um projeto, tudo precisa de uma programação, de um pensar, digamos, para que a gente possa atingir o resultado. E eu penso que sim, é possível educar nesse sentido, porque, vou ser bem sincero, eu acho até que é o mais fácil, porque é o mais cativante, é o que mais dá resultado. Então, não me parece que seja uma missão impossível. É verdade, nós estamos vivendo num momento que é um momento de cada um por si, né? Mas a gente sabe também que esse não é o melhor caminho, e aliás, esse nem é o caminho viável, porque hoje a gente precisa fazer trabalho em grupo, a gente precisa ter trabalho a várias mãos, um faz por um, né? Vários fazem por vários. Então, não tenho dúvida de que é sim possível. O importante é que a gente tenha estratégias para isso. E o colégio, não tenho dúvida, o Colégio Medianeira, partindo do próprio princípio aí, da própria congregação, né, que capitaneia esse modelo educacional, não tenho dúvida que tem todas as ferramentas e a aptidão para educar nesse sentido da solidariedade, do trabalho em conjunto, da humanidade, da humanização das pessoas, né? Enfim, um trabalho voltado mais para o ser, porque o ter é sempre uma consequência do ser, né? Então, não tenho dúvida que é possível, sim. E acho que o colégio tem todas as condições de fazer isso. O que te levou a escolher o direito como profissão? Dudu, o direito sempre foi eu sempre gostei do direito. Quando eu fiz o teste vocacional lá no Medianeira, deu direito também, né? Mas o meu pai foi a 3ª faculdade que o meu pai fez. Então eu acredito que tenha sido muito influenciado por ele, embora meu pai não exerça o direito, não é essa a atividade dele, mas foi a 3ª faculdade que ele fez economia, contábeis e direito. E como ele fez o direito quando eu já era um pouquinho maior, digamos assim, eu me lembro que eu ia para aula em Caxias com ele nos sábados de manhã, e eu acho que isso acabou despertando em mim um interesse por essa área, né? Mas acho que também tem uma série de componentes assim pessoais. Eu gosto de falar, vocês estão vendo. Eu gosto de argumentar, eu gosto de ler, enfim,
tem uma série de coisas que tem tudo a ver com o direito, senso de justiça, enfim, uma série de coisas que acho que foram agregando e naturalmente eu nunca pensei em fazer outra coisa. Nunca me passou pela cabeça de fazer outra coisa. Eu sempre pensei em ser advogado. Aliás, isso é ainda mais interessante, eu sempre pensei em ser advogado, eu nunca pensei em fazer direito para fazer concurso, para seja lá o que fosse, ou para exercer outra atividade. Não, sempre pensei em fazer direito para advogar. E assim, eu sou realizado no que eu faço. Enfim, tenho muita coisa pela frente ainda, tem muita coisa para fazer, para buscar, para melhorar, para evoluir, para aprender. A gente não para nunca, né? A gente tem que estudar sempre, não vai ser Medianeira, não vai acabar no Medianeira a evolução educativa, educacional de vocês, né? A gente não para nunca, mas eu nunca, foi muito natural para mim o direito. Para mim é o que eu gosto de fazer, não me vejo fazendo outra coisa. E acho que sim, teve essa questão do meu pai, como eu acompanhei algumas aulas dele, assim, no sábado de manhã, eu acho que isso ajudou a fortalecer essa ideia do direito. Você gostaria de deixar um recado para as pessoas que estão trilhando o caminho da liderança e as pessoas que estão te assistindo agora? Sim, eu diria acho que é importante a gente ter metas na vida, a gente precisa estabelecer metas. Com metas a gente atinge, digamos assim, as nossas satisfações e nossas realizações com mais facilidade. Então, tudo na vida precisa ser pensado, a gente precisa projetar, programar para trilhar, digamos assim, um caminho e poder ter êxito, ter resultado. A vida exige muito trabalho, exige muita dedicação, e só com trabalho e dedicação é que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Mas esse trabalho e dedicação, quando a gente está focado e quando a gente faz o que gosta, é muito tranquilo, é muito leve. Pode até ter cansaço físico, às vezes algumas noites sem dormir, isso faz parte, né? Mas a gente tem bons resultados e todos esses resultados são muito satisfatórios e recompensadores. Então a mensagem eu poderia deixar assim num verso num verso que eu gosto muito de um poeta gaúcho, Mário Quintana, que diz assim, ó: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fosse a mágica presença das estrelas. Então, por mais que as estrelas estejam distantes, né, a magia delas, a presença delas é que faz a diferença. A gente, por mais que elas pareçam inatingíveis, elas não são. Então, nada é inatingível, tudo é possível, desde que a gente se dedique, se esforce, porque nada acontece por acaso e nada vem de graça. Tudo precisa de um projeto, de muito trabalho, mas tudo isso é muito recompensador. Então eu diria para vocês, planejem a vida de vocês com os sonhos de vocês. E o limite são vocês, o limite é cada um de nós. Não há limite para as coisas, o limite são aqueles que nós mesmos nos impomos. Esses são os verdadeiros limitadores. O resto, tudo é atingível, sim. Essa seria a mensagem que eu deixaria para vocês. Obrigada. Tá bem, obrigado. Parabéns, tá? Pelo trabalho.